antes do Ronaldo falar sobre Felipe Coutinho, a gente vai ouvir Everton Ribeiro falando sobre Vitor Pereira, o seu novo comandante. Ai, boa sorte. A expectativa é muito boa, né? Um treinador que já está um ano no futebol brasileiro, já conhece a nossa equipe também, já jogamos contra. Então, a gente espera que ele possa chegar, se adaptar o mais rápido possível. Do que precisar da gente, a gente vai estar podendo ajudar, que a gente faça um grande ano e o melhor de tudo e o maior é o Flamengo, porque é por eles que a gente está ali fazendo o melhor. Bom, de Everton para Everton. Everton Guimarães, quero saber a sua opinião sobre essa chegada do Vitor Pereira. Vai falar mal do comandante? Você acha que o Everton Ribeiro vai falar que tá triste, que não é legal? Mas ele falou ali que o Flamengo tá acima de tudo. Boa tarde, irmão mineiro. Boa tarde, minha irmã. Um abraço a todos. Não vai falar mal, não. Eu acho até que são situações completamente... que precisam ser separadas, são com situações distintas. Ficar de bem com o chefe é muito bom. Passado todo esse período de turbulência, Renata, o Vitor Pereira, depois da negociação e da escolha, ele vai dirigir uma seleção. E o que a gente estava dizendo aqui... aliás, nós dissemos aí na semana passada, né, nos programas de quinta e sexta, o Vitor Pereira... O grande problema foi a condução da situação. Agora, quem ganhou muito com tudo isso foi ele. Foi um ativo institucional importante para o nome dele, para a carreira dele, para o rótulo dele, porque no Corinthians ele não ganhou nada. Ele conquistou a torcida pelas atuações, pela maneira de conduzir as coisas ali, mas ali criou-se um falso rótulo de ser um cara... muito ponta firme com o Corinthians e tal. E aí, no final das contas, ele demorou demais para resolver e acabou fechando com o Flamengo. É um direito dele de escolha, mas é um direito do torcedor de ficar pistola com ele, dos diretores do Corinthians também ficarem e tal. Agora, no Flamengo, não. No Flamengo, ele tem que ser muito bem recebido, como será pelo Everton Ribeiro e pelos demais. A expectativa do Vitor Pereira, que é um bom treinador, é a melhor possível no Flamengo, porque ele vai treinar um time que é uma seleção e que disparado o melhor elenco do continente, Renato. Agora tem um detalhe, a gente sabe que realmente ficou horrível, porque sai de um time que estava acabando o contrato mesmo. Era só ficar quietinho, esperar acabar o contrato, ninguém falaria absolutamente nada. Mas quando você alega que deixa uma equipe por causa de um problema familiar, e isso é dito pelos jogadores, pelo presidente, por todo mundo... Aí ficou uma história de que alguém está enganando alguém, né? Isso a gente sabe que aconteceu. Mas agora, ele está pensando no Flamengo, vai ter um time realmente qualificado, tem jogadores da seleção brasileira, tem jogadores do banco de reservas que também fazem sombra aos titulares. O Flamengo ainda nem contratou e eu disse para o Denilson que eu imagino, viu, Assunção, que ele está esperando o Vitor Pereira chegar para indicar alguns nomes. Até porque o técnico tem que ter participação nisso. Exatamente, o técnico tem que ter a confiança de jogadores que ele traz, né? Mas, Renata, o importante de tudo isso é ele chegar, ele tem que ganhar. Com o time que ele tem, ele reclamava tanto no Corinthians que não tinha time, que não tinha elenco, que muitas vezes sofria com as lesões, mas no Flamengo ele não pode dar essa desculpa, né? Porque o Flamengo tem o elenco, tem bons jogadores que são titulares e bons jogadores que são reservas. Então, ou seja, ele tem que chegar e ganhar, porque senão vai ficar difícil para ele. Agora, Sgarbi, a gente vê que o Flamengo tem uma coisa desde o Jorge Jesus com os técnicos portugueses. Tentou o Paulo Souza, chegou, era telão, lembra na história do treinamento, era tudo diferente. Não deu certo, aí veio o Dorival, fez um feijão com arroz, organizou as coisas e aí ganhou 2 títulos importantíssimos. E agora o Vitor Pereira vai começar com pré-temporada, já conhecendo o Flamengo, provavelmente estudou muito o Mengão por causa da Copa do Brasil, mais do que o Campeonato Brasileiro e outras competições. Então, realmente, ele tá com a faca e o queijo na mão para fazer um grande trabalho. E a questão principal é ele não inventar. Por exemplo, ele inventa lá de, Pedro e Gabigol não conseguem jogar juntos. Depois do trabalho perfeito que o Dorival fez, que foi um pouco, querendo ou não, o que o Paulo Souza fez, né? Que ele quis colocar o Everton Ribeiro de ala, quis mexer muito. Pra mim é essa questão e a segunda também é saber gerir o elenco, porque ele tá agora com o time, o Corinthians tudo bem, tinha Renato Augusto, mas que é um cara bom de grupo pra caramba.
Tinha o Yuri Alberto, bom jogador, Roger Guedes, que já teve uma intriga. Lá ele vai ter Gabigol, vai ter Pedro, vai ter Arrascaeta, vai ter muitos craques, assim, né? Jogadores que jogaram até a Copa do Mundo, alguns deles. Então ele tem que saber gerir esse elenco também. Mas tem tudo pra fazer um bom trabalho, Rê. Se ele não inventar muita moda assim, se colocar... seguir minimamente o que o Dorival já fez, ele tem tudo pra se dar bem no Mengão. E o Flamengo, por exemplo, já acaba de renovar o contrato do Davi Luiz, Ronaldo. Agora eu fico pensando como é que foi a conversa do Marcos Braz e do Rodolfo Landim com o Vitor Pereira. O que será que eles pediram pra ele? Eu acho que a princípio foi como é que estava a sogra dele, né? Antes de qualquer coisa. Começou pela sogra. Antes de conversar, né? Como é que você tá, bebê? E a sogra? Tá bem? Tá bem. Agora, a verdade, Renata, é que nós vamos ver como é que vai se comportar também o grupo, né? Porque aqui o Roger Guedes estava indo bem, jogando bem, e num treinamento que ele não teve intensidade, ele tirou o Roger Guedes da partida, né? Eu quero ver se ele vai ter peito de fazer isso lá no Rio também, com o Gabigol, com o Pedro, com o Everton, com a Arrascaeta, porque lá... Ainda mais nessa época de janeiro, fevereiro, na sombra, às 7 horas da manhã, bate 45 graus. Quem jogou lá sabe, Denilson sabe. E os paulistas sofrem muito lá. Então, com esse calor, essa intensidade que ele quer no treinamento, ele não vai ter tanto assim, né? Ele não vai poder sacar e mexer no time. Acho que é a única preocupação que tem, porque o elenco é forte, é o que vocês estão falando, é uma seleção praticamente. Agora eu queria ouvir se o Everton Guimarães vai repetir o que ele falou na mesa do almoço, quando a gente estava na confraternização. O que ele disse? Que ele falou que o Vitor Pereira era um Sampaoli, que pegou 2 times grandes e não conseguiu fazer nada. Quero ver se ele vai repetir isso, se ele vai ter coragem de falar isso para todo mundo. Você disse isso? Depois de 3 caipirinhas, eu lembro. Olha aqui, na verdade, eu não disse, mas eu... Não, eu não disse. Não, eu não disse, mas eu posso dizer. Eu não disse, mas eu posso dizer. De fato, o Sampaoli veio, fez um trabalho, tem um rótulo, é badalado e não ganhou. Então, eu não disse, mas eu estou dizendo agora. O senhor falou isso, depois de 3 caipirinhas, e vou dizer mais, o senhor começou a soltar. A pressão para cima do Vitor Pereira... Na verdade, você ouviu coisas, porque enquanto eu tomava 3 caipirinhas, já tinha tomado umas 30. Então você que ouviu coisas. Mas, eu vou dizer uma coisa. A pressão pra cima do Vitor Pereira vai ser muito grande, e eu vou explicar por que a pressão vai ser grande. Porque um treinador muito menos badalado que ele, que foi o Dorival, ganhou 2 títulos muito importantes lá. Ele vai ter que ganhar. A torcida não vai perdoar, não. E vai começar com pressão no estadual. Escreve aí. Mas posso falar, não é só o estadual, vocês estão esquecendo que tem Mundial e tem Supercopa do Brasil, que são mais importantes que o estadual. A Supercopa do Brasil é um jogo único, ok, mas tem uma rivalidade muito aflorada nos últimos anos entre Flamengo e Palmeiras, que é interestadual, que é nacional. Então, os dois vão se enfrentar nesse jogo. E o Mundial, o Flamengo tem que tentar chegar numa final, que é enfrentar o Real Madrid. Quer dizer que ele vai cair antes? Não sei. Não, mas não posso falar que Real Madrid e Flamengo estarão na final, porque eles têm que disputar antes outro jogo. Teve time que foi no Fernengol lá. Sabe pra mim qual que é a palavra, assim, pra definir essa chegada dele? Pra mim é humildade. Eu acho que ele tem que chegar lá no Rio entendendo que, tudo bem, o cara é treinador, o cara manda nos jogadores, mas tem o Gabigol que é muito maior que ele na história do Flamengo, tem o Arrascaeta que é muito maior, o Pedro. Mas os caras são muito maiores. Ele não pode chegar querendo implementar algo assim pros caras, que os caras já estão fazendo feijão com arroz lá. Gente, ele não tá caindo de paraquedas, ele não tá chegando no Brasil agora, ele ficou 1 ano no Corinthians, ele viu, quase 1 ano, né? Mas ele viu muito bem como se comporta o futebol brasileiro, já sabe quem é quem. Você acha que treinador no bastidor também não chega pra ele a resenha? Vocês falam, os boleiros se conversam. Claro que se conversam, mas você acha que treinador também não conversa? Com traíra, não. Com traíra, ninguém conversa. Até hoje, a gente não conversa com os traíra. Né? Marcos Braz e Rolando Landim conversaram muito com ele. Será? Claro. Então os traíras se dão preferiram ficar com o Vitor Pereira do que com o Dorival. Então, mas e a gente pensando que o Dorival estava esperando a seleção. Nós estamos falando de outra ala. Essa ala que você falou são os traíra, que se reuniram, falaram da sogra, venderam, mandou o treinador que ganhou embora. Não, os traíra não. Não, mas por que o cara acabou o contrato dele com o Corinthians? É ele. A resenha aí vai curva. O Landim e o Braz, não. O que fizeram com o Dorival, menino? Os traíras, não. Você acha que o jogador não tá... Se preocupa com o seu treinador, que tá com dor de cotovelo, que ele foi embora. Isso, a verdade é essa, irmão. A verdade é essa. Receba, irmão. Você tá todo nervosinho aí, porque você queria que ele ficasse, porque
Porque ele fez um trabalho muito bom no Corinthians, aí ele foi embora e você fica aí. Ai, pô, Vitor, traíra. Por que os traíra? Por que o Braz é traíra? Por que o Lanzinho é traíra? Ah, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Você tá no meio dos traíra, percebi, já tá. Você tá no meio dos traíra. Tá no meio dos traíra. Tá batendo palma pra coisa errada, Tá batendo palma pra doido dançar. Não é coisa Mas errada. olha só, ele vai Ele tá falando assumir. O que eu acho que dessa história toda, o que é errado, é o jeito que ele conduziu a situação, dizendo: não, eu só não fico Aí- no Corinthians. Mas ela agora, tá se falando- acaba ela o tá contrato falando- dele dia 30, Tá falando de quem, ele Leandro? vai estar liberado. Vitor Pereira. Então receba, Ronaldo. Você tá falando de Braz, de Landim, os caras vão trair os caras não, gente, pô. Os caras o Vitor derrubaram Pereira um monte de gente, mostrou trabalho competência. Os caras derrubaram um monte de Não, gente senhor. e furaram o olho de um monte Não, de gente, senhor. você tá batendo palma. Tô batendo você faz palma, parte não. dos traíra. Tô batendo palma, não. A partir do ano que vem, vou tratá-lo como traíra. Nem pensar. Agora, Felipe Coutinho, já que tem que olhar pro futuro, Ronaldo. Não adianta ficar olhando pro passado, Você não é? fala, deixa o Denilson Vamos aí. olhar pra contratação. Denilson quer que os- Mas posso falar uma coisa? Tem dor de cotovelo no futebol que machuca. Eu tenho umas até hoje. Por que, bebida? Porque a gente gosta, e o cara vai embora. Mas não se apega não, você viu o Vitor Pereira, não se apega não. Agora, tem gente que acha que os russos estão correndo atrás até hoje. E não estão, hein? Avisa que não tá. Deixa eu falar uma coisa pra você. É turco. Sabe que russo? É turco. É turco. Mudou o país. Nossa! Agora misturou áreas com lugares. É que eu tô Felipe pensando em Coutinho, Marrocos. pense agora na Errou! Inglaterra. Inglaterra. Felipe Coutinho. Isso, vamos pra Inglaterra. Qual é a informação que chegou pra você? A informação que chegou, bebida Renato, que eu fui atrás, porque vocês começaram a falar do Coutinho, Pelé, Coutinho. Aí você foi analisar. É, o Clodoaldo. Fez algumas chamadas? Eu fiz algumas chamadas, né, pra saber e tal. Falei, é verdade o que tá acontecendo aí? Pedi, cara, aí teve gente que até já cravou. 1,5 milhão por mês, já chegou. Mas não é isso ainda. Não ainda? Foi feita uma sondagem. Que sonho meu, negão? Não. Pode parar. Hoje não é o Negrão. Quem que é esse cavalo que tá lá? Hoje é o Robson. Ô, Robson, vai lamber sabão, irmão. Deixa eu falar. Foi feita uma sondagem pro Coutinho, mas para empréstimo. Porque o Corinthians não tem esse cascaio todo para bancar esse menino e bancar Então o Yuri. quer dizer que o Corinthians a ideia também, consultou Yuri. mesmo. O Corinthians consultou para empréstimo. Aí veio a resposta, né? Falou, olha, vamos esperar a janela fechar aí, porque a ideia do clube é vendê-lo. Lá na Europa. Isso. Se não vender, aí pode rolar uma negociação. E foi o que eu fiquei sabendo. Então, se ele vier, é só depois de não ter nada consolidado. Por empréstimo. Não vai comprar. Por isso não vai comprar. É porque é caro também, É né? caro, é caro. E o Corinthians está de olho num caso, né, entre Michael e Yuri para ver qual que vai ser definido aí a flecha, né? Para ver se... Michael é mais barato que o Yuri. É, mas o Yuri já caiu no braço da galera, né? E aí você Você vai tá pra falando de um galera jogador, esse é tranquilo. diferenciado mesmo, e a idade. E Até, você até cantou a porque bola, o Coutinho não vive um bom momento na Inglaterra há muito tempo, né, Renato? Acho que o último grande trabalho que ele fez foi no Liverpool, né? Sem Depois dúvida. que ele foi pro Barcelona, ele já passou a cair na qualidade técnica dele, de não jogar bem, não fazer bons campeonatos. E muitos jogadores passaram por isso também, de estarem na Europa e não desempenharem um grande futebol e voltar pro Brasil num grande clube. Quanto tempo ele tá fora? E jogar bem. Há muito Jogar tempo. bem. Então, mas quanto tempo ele tá fora? Tá mais de 10 anos. É que nem Mais o de 10 William. anos, Aí fica- seguramente. Tá Aí mais de fica 10 aqui anos. 6 meses, aí não me adaptei. O cara é brasileiro. Mas é por isso que quem tem que analisar essa situação é o Corinthians, antes da contratação. É por isso que eu tô né? falando. Ô, do William, vai porque esse cara, aí depois ele fala, agora eu não quero mais, quero viver lá Olha, fora. ele saiu em 2010 do Brasil. Olha aí, 12 Foi pra anos. Inter de Milão. Ixi, 12 anos, o cara tá Garotinho. falando outra língua. Joga muito. Agora, Outro boato forte que surgiu nas últimas horas dá conta de que Carlos Alcaraz, meio atacante argentino do Racing, interessa ao Flamengo. Esse atleta é tão badalado que já teve seu contrato renovado até dezembro de 2026 e pelo Transfer Marketing é avaliado em 8,5 milhões de euros ou mais ou menos 47 milhões de reais. O grande problema para o torcedor do Flamengo que se empolgou com essa especulação é de que todas as partes negam qualquer negociação. Você entra em contato com o pessoal do Racing, garante que ninguém do Flamengo procurou. Você conversa com o pessoal do futebol do Flamengo e a resposta é de que o Alcaraz não faz parte dos planos. Pode até existir uma negociação e as partes estarem mentindo, mas a informação oficial que vem dos dois clubes é de que não existem tratativas. Vou ficar de olho nessa história e qualquer novidade volto para contar para vocês. Com diversos compromissos já no início do próximo ano,
o Flamengo tenta agir rápido e encontrar reforços para seu elenco. De olho no mercado de transferências em busca de boas oportunidades para aumentar as alternativas de Vitor Pereira. O mais querido mira agora uma grande promessa do futebol argentino, Carlos Alcaraz. Com 20 anos, Alcaraz do Racing, da Argentina, é uma das maiores promessas da América do Sul. De acordo com o setorista do clube argentino, Juan, do portal Secta Deportiva, o Flamengo buscou informações e promete fazer um grande esforço econômico para trazer a joia para o ninho. No entanto, ainda de acordo com Juan, o Racing entende que o Alcaraz está valorizado e só aceita vendê-lo por cerca de 15 milhões de euros. No entanto, o Flamengo teria feito uma oferta de 7 milhões de euros, por 50% dos direitos econômicos do meia. Ainda sonhando com Gerson, a negociação por Carlos Alcaraz não deve ser fácil, já que o valor é considerado alto pela diretoria rubro-negra. Os 15 milhões de euros estão acima do que o Flamengo oferece ao Olympique por Gerson, por exemplo. No entanto, o Flamengo terá que agir rápido caso queira mesmo fechar o negócio, já que a promessa do Racing também está na mira de times europeus, como Porto, Milan e Arsenal. O interesse em Carlos Alcaraz pode ser explicado pelo sucesso do volante Enzo Fernandes na Copa do Mundo, eleito o melhor jogador jovem do Mundial do Catar e hoje no Benfica. Enzo despertou o interesse do Flamengo durante a última janela de transferências, e o rubro-negro chegou a fazer proposta ao River Plate. Na época, no entanto, o Flamengo chegou atrasado e viu o destaque da Copa do Mundo acertar com Benfica por cerca de 10 milhões de euros, que podem chegar a 18 milhões em caso de metas estipuladas em contrato. Mas após a Copa, com gigantes do futebol europeu interessados, o Benfica irá lucrar bastante com o argentino. Por isso, o Flamengo se atenta ao mercado argentino e tenta pegar Alcaraz antes do jogador explodir no futebol europeu. O meia promete dar retorno técnico e financeiro ao time que conseguir contratá-lo.